Nós estamos entrando na 9ª semana do nosso devocional e essa semana traz o tema derramando sua vida em ministério da forma como Deus direcionar. E hoje, no primeiro dia do nosso devocional, a temática é ir com Deus. Não é só sobre sair de um lugar para o outro, percorrer uma jornada, percorrer uma carreira, mas a carreira que lhe está proposta e ir com Deus, né? A autora fala sobre essa necessidade de nós derramarmos a nossa vida, o nosso coração, o nosso ministério naquilo que Deus direcionar. E fala sobre a questão das nossas motivações, não é só fazermos grandes coisas para Deus. Muitas vezes nós empenhamos todas as nossas forças, todas as nossas energias, por vezes até a nossa própria vida, para fazermos grandes coisas para Deus. Estamos fazendo as coisas certas, porém com motivações erradas. É possível, né, nós testemunharmos com atitude de orgulho. É uma das coisas que a autora coloca. Servir aos outros, talvez para sermos admirados, e a igreja somente por hábito. Orar para ter o que queremos. E enquanto eu estava fazendo o devocional, Deus trouxe ao meu coração algumas pessoas em que a Bíblia relata que estavam na jornada, porém o coração totalmente desalinhado. E aqui eu quero ler com vocês a passagem de Atos. Só um momentinho. Deixa eu só selecionar aqui. Rapidão. A passagem de Atos diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem chamado Simão, o que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo ser uma grande personagem. Pega isso aqui que eu vou falar ao final com você. Ele iludia as pessoas dizendo ser uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, o mágico, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto, teu coração não é alinhado diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura
te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Foi a passagem que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu li o devocional. Não é sobre estar na jornada, reconhecer que Jesus é o Cristo, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, mas é sobre você estar na jornada com o coração alinhado. A Bíblia diz que Simão, ele enganava as pessoas e as pessoas de Samaria o tinham como um grande personagem. Uma grande pessoa, as pessoas olhavam tanto grandes quanto pequenos e dizia: esta é a virtude de Deus, esse é um homem de Deus. Pensa, um homem de Deus é esse Simão, porque esse Simão faz coisas maravilhosas em nome de Deus. Só que quando Simão ele encontra com Filipe, ele tem um encontro verdadeiro e genuíno com o Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que ele abandona as artes mágicas e passa a seguir a Filipe, vendo sinais e maravilhas, tudo aquilo que Deus fazia através da vida de Filipe. Em determinado momento, desce Pedro e João até Samaria e Simão, né, o mágico, ele fica atônito, ele fica perplexo. Ele nunca tinha visto aquilo, né? Pessoas que recebiam uma imposição de mãos e recebiam o Espírito Santo de Deus. E ele ficou perplexo, ele ficou atônito e ele pensou: eu vou te oferecer dinheiro, Pedro, mas me dá esse poder. Esse poder eu não tenho, eu nunca vi isso e eu quero isso para a minha vida. E a Bíblia diz que a resposta de Simão foi: Simão, ora a Deus, arrepende-te e ora a Deus, porque o teu coração, o pensamento do teu coração está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Quantas vezes nós vemos pessoas, ou talvez nós mesmos, não estamos como Simão o mágico. Já aceitamos Jesus, estamos na jornada com Jesus, mas olhamos aquilo que Jesus faz, né? Os dons, o mover, né? Aquilo que Deus faz através de outras pessoas. E nós desejamos isso não porque desejamos que as pessoas recebam o Espírito Santo, mas desejamos sermos ovacionados por aquilo que as pessoas verão em nós. Simão, ele passou a vida inteira sendo uma grande personagem, sendo uma pessoa ilustre diante de Samaria. E talvez ter perdido a sua reputação de um grande homem de Deus, da virtude de Deus como as pessoas achavam, foi algo que custou muito para Simão. Ao ponto de Simão, quando ter visto, né, as pessoas receberem o Espírito Santo por imposição de mãos, ele oferecer dinheiro a Pedro. E eu penso que não é sobre ir com Filipe, não é sobre ir na jornada, mas é sobre ir com Deus, é sobre estar com Deus, é sobre derramar o seu coração naquilo que Deus deseja que você derrame. Muitas vezes nós caímos na tentação, assim como Simão, por estarmos em fel de amargura e em laço de iniquidade. Simão, apesar de ter aceitado Jesus, ele ainda precisava passar por uma cura no seu coração. Seu coração estava em fel de amargura. Ele ainda queria a aprovação dos homens. Ele ainda queria ser visto pelos homens como um grande personagem. Simão não tinha entendido o que Deus tinha para ele, qual era a proposta que Deus tinha para ele. E aqui eu quero encerrar esse vídeo trazendo essa reflexão para você. Será que nós temos estado na jornada ao lado de alguns Filipes, mas não ao lado de Jesus? Nós temos estado na igreja, estado em ministérios, né? Pensado, desejado que Deus nos use, né? Assim como usou Pedro, assim como usou João, assim como usou Filipe, mas o nosso desejo não é sermos usados por Deus como uma mulher poderosa, como um homem poderoso para alcançar vidas, senão para sermos ovacionados pelos homens.
né? Esse primeiro dia devocional, a semana promete nesse tema, mas eu quero deixar essa reflexão. Ir com Deus, não ir com Felipe, não ir com o ministério, não ir com pessoas, mas ir com Deus, derramar o seu coração diante de Deus no ministério que Deus tem para você. E que nós possamos estar alinhando o nosso coração, alinhando as nossas motivações. Não é sobre fazer, mas por que fazer? Por que que eu quero? Por que que eu desejo? Será que é porque eu quero ser realmente cheio do Espírito Santo de Deus? Será que é porque eu quero ver mesmo as pessoas sendo transformadas pelo Espírito Santo de Deus? Ou porque eu quero ser como esse Pedro que chegou aqui e parecia mais poderoso do que todos os outros? Parecia que Pedro tinha mais poder que Filipe, que foi quem me apresentou Jesus, né? Então, que nós possamos alinhar o nosso coração, derramar o nosso coração diante de Deus, no ministério que Ele tem para as nossas vidas, alinhando, derramando, mas ao mesmo tempo alinhando o nosso coração. Pedro disse para Simão: o teu coração não é reto, o teu coração não está alinhado, o teu coração não passou pelo teste do prumo, né? Diante dessa tentação, você foi reprovado, mas ainda há chance. Arrepende-te, humilha-te, para que Deus te perdoe dessa tua iniquidade. Um beijo, eu aguardo você no próximo vídeo. Nessa semana nós estamos trabalhando na temática derramando e nós iremos falar amanhã a direção para o grande plano. Deus te abençoe, um forte abraço.